Bom dia, boa noite, Shavuot, boa semana para todos. Shabbat Shalom, Mashiach Now, redenção completa, verdadeira, definitiva para o mundo inteiro aqui agora já. A pergunta da semana é muito interessante. O quebrado pode ser inteiro, como está aqui nessa imagem, um vidro todo quebrado e uma referência às tábuas, né, que foram quebradas nessa nossa paraxá, em Kitissá. E a resposta é que justamente através do quebrado a gente consegue ser inteiro, né? Tem uma expressão do Kosker Rebbe que fala: não tem mais inteiro do que um coração partido. Então a gente vê aqui a associação das tábuas quebradas, do quebrado, que a gente se tornar, se sentir inteiro completamente. A gente está para Trukutei Sichot. Esse é o volume 26 de livros de discurso racídico do Rebbe de Lubavitch, é a Parashat Kitissá. Essa é a Sirá de número 3, encerrando as Sirot de Kitissá desse volume. Então a gente tem no livro Shemot, capítulo 34, justamente de Kitissá, que fala assim: Vayomer Hashem el Moshe, e Hashem falou para Moshe, Psalecha shnei lochot avanim. Você vai fazer para você duas tábuas de pedra, Karishonim, como as primeiras. Então está escrevendo aqui agora que depois de ter quebrado as primeiras tábuas, que também foi nessa paraxá, logo depois do bezerro de ouro, do Egel Zahav, Hashem fala para ele mesmo, Psolecha, você vai esculpir e você mesmo vai ser responsável por isso, porque você que quebrou as segundas tábuas. E aí eu vou escrever, Hashem fala, eu vou escrever sobre as Luchot as mesmas coisas que estavam nas primeiras tábuas. Asher Shibarta. Aí termina falando assim, que você quebrou. Né? Asher Shibarta. Quando chega no Talmud, no livro, no Tratado de Shabat, na página 87, no Amud Aleph, fala que o Moshe quebrou as Luchot. E o que quer dizer isso? Que ele quebrou as Luchot. E aí tem uma conclusão, tem o pensamento de Moshe naquele momento, que fala que Moshe faz um Kal Vachomer, que se na mitzvah de Pesach, que é só uma das mitzvot, e que aquele que não é um judeu não pode comer dessa mitzvah, dessa mitzvah de Pesach. Aqui tem a Torá inteira, não é só uma mitzvah. E aqui o povo inteiro está como um apóstata, né? Como recusando a Torá, porque quebraram as mitzvot com a idolatria do bezerro de ouro. Então, muito mais ainda que a gente não pode dar para eles a Torá, porque ele vai estar sendo violando a Torá inteira. Então é melhor não dar para eles agora. E aí, como é que a gente sabe que Hashem concordou com isso? Que Hashem fala, Asher Shibarta, que você quebrou. O Reish Lakish fala, Yasher Kor Asher Shibarta. Depois a gente vai ver no Talmud em Menachot, que o Reish Lakish, ele falou que Hashem, e assim termina a Torá, inclusive, toda a Torá, né, na Parashá de Bezot HaBrachá, Hashem fala em Yasher Koach, muito bem, Moshe, que você quebrou. Asher Shibarta é que estou dando razão que você quebrou a Torá. Então, no Tratado de Shabat, os sábios falam que Moshe quebrou as tábuas por vontade própria e que Hashem concordou. Ainda em Shemot, antes disso, né, no capítulo 32, que Moshe, quando ele se aproximou para ver como é que estava o acampamento e viu o Egel, e aí Moshe ficou totalmente atordoado com o que estava vendo, e aí jogou Vaishlach da sua mão as Luchot e as quebrou para baixo da montanha.
Como se ele soltou, na verdade, ele não conseguiu mais segurar as tábuas, eram muito pesadas. Daí elas se quebraram e se partiram embaixo da montanha. Urashi, sobre esse verso 19, no capítulo 32, explica o que é ele jogou das suas mãos, etc. Aí traz do Shabat, né, que como ele, o Moshe pensou na hora que Pesach, Moshe fez um Kal Vahomer, né, que o Kal, uma coisa mais simples como Pesach, tem esse tipo de situação, mais ainda o Vahomer, mais ainda o bezerro de ouro, que tem a Torá inteira, e estavam todos como apóstatas. Por isso Rashi fala que teve permissão. Asher está ligado com Ishur, que é permissão. Leasher, permitir. Hashem permitiu. Asher, eu dei permissão para você quebrar as tábuas. Você fez a tua cabeça, mas eu dei permissão. Eu concordei. E justamente no Shabat, na folha 87 Aleph, fala Ishur, o Rashi explica, Ishur, She Ishru, que não só teve a permissão, como teve também um louvor. Foi elogiado por ter quebrado. Também foi louvada as quebras das tábuas. Por quê? Não pode ser porque Moshe não ter dado a Torá para quem estava contra a Torá. Esse o motivo. Porque quebrar é o contrário de honrar a Torá. Então, se ele queria honrar a Torá e não dá para quem estava contra ela, ele poderia ter guardado simplesmente intacta, atrás do monte, ou na arca, como foi feito depois, com os cacos. Porque quebrar? Isso, para respeitar a Torá, ele fez alguma coisa que é contra o respeito da Torá. A gente tem no Midrash Rabbah, em Shemot Rabbah, que explica uma outra situação de que Moshe pensou também, né? É como se se coloca uma parábola, né? Uma história, que o rei estava noivo e a noiva foi para outro lugar, e foi junto com ela servas que tentaram fazer com que ela fosse infiel, mas ela foi fiel completamente, e o ajudante do rei percebeu que estava com essa situação, e ele rasgou a ketubá para que não tivesse um castigo severo se fosse para uma mulher casada, né? Então era melhor rasgar a certidão de casamento antes de ter o casamento, porque aí, se a esposa estivesse casada com essa suspeita de adultério, a punição seria muito maior. Entende-se então porque Moshe foi louvado, que ele evitou que a mulher que não tinha se casado ainda, que era o povo judeu em relação a Deus, não fosse castigado por estar violando, né, o casamento antes de casar. Mas, para isso, como a gente falou, bastasse normalmente guardar as tábuas. Por que quebrá-las? Claramente, o Yasher Koach, esse louvor, esse cumprimento que Hashem deu para Moshe, não é sobre o resultado positivo da salvação da noiva. Tem alguma coisa a mais aqui que a gente vai chegar no nosso tema, que teve uma vantagem, uma qualidade, uma grandeza na quebra das tábuas que Moshe fez. Como tem depois em Ekev, Devarim Yud, que Moshe, que na verdade Devarim, Moshe que está contando tudo, ele está lembrando, reprisando o que aconteceu. Ele fala, Vaertov ala luchot, e eu escrevi sobre as luchot, essas coisas que estavam nas primeiras tábuas. E Moshe fala como Hashem falando, Asher Shibarta, que você quebrou e colocou no Aron. Como eu falei, os cacos, eles foram colocados juntos na arca com as primeiras tábuas, com as segundas tábuas, inteiras. Alguns Rishonim, alguns primeiros explicadores da Torá, como o Ramban Narmandi, explicam que Hashem fala Asher Shibarta, que fala isso de que você quebrou e foi colocado no Aron, como a gente falou, Vesamtam Baron, que se não fosse querido para Hashem, que foi quebrado, não teria colocado isso, né, os cacos no Aron, na arca, junto com as segundas tábuas, porque os cacos lembram
que elas foram quebradas porque teve um pecado. Então estaria colocando o acusador, né, os cacos que lembram o pecado, que foi a culpa do povo, e por isso que tiveram que ser quebradas as tábuas, junto com o defensor, que são as segundas tábuas que foram perdoar, junto com o Mishkan, o povo judeu. Em princípio, o Midrash explica que Hashem falou para Moshe não se incomodar com as primeiras tábuas, não sofrer, né, sentir pelas primeiras tábuas, porque nas segundas tábuas ele receberia muito mais. Receberiam as alachot, as leis da Torá, o Midrash, como a gente tem falado de Midrash, Agadot, histórias da Torá, tudo em dobro, que Flaim Netushia, como está em Yov, você vai receber o dobro, com muito mais força. O louvor é porque recebeu muito mais. Inclusive o louvor é Shevar, né? Shibru, Shevar, Lechaber, Aleinu, Lechaber, Shevar. Shevar também está ligado com aumentar, melhorar o que foi dado, né, no valor de face no primeiro. A anulação da Torá, está ligado com a quebra, é um fundamento e segredo da sua conservação, como tem em Menachot, onde tem o Reish Lakish, que fala que Hashem cumprimentou e deu Yasher Koach para Moshe. Em Menachot, no Tzadik Tet, na página 99, Aleph, Amar Reish Lakish, Peamim, tem algumas vezes, continua na folha Beit, Shebitulah Shel Torah Zeu Yesodá, que o fundamento da Torá está ligado com a anulação da Torá. Lá ele explica como anular a Torá, deixar de cumprir alguma coisa da Torá para poder fazer uma mitzvah. Mas a gente entende que justamente a anulação, essa quebra, faz com que você tenha o fundamento e a conservação da Torá. Como está explicado lá, Shebitulah Shel Torah Zeu Yesodá, que é a anulação da Torá, como foi a quebra, que nela foi anulada a Torá, né? E o Reish Lakish explica que está ligado com Asher Shibarta, que a Kadosh Baruch Hu Hashem falou para Moshe, Yasher Koach Asher Shibarta. Mas a pergunta volta, por que não foi dada a permissão e o louvor à quebra das tábuas, que é uma coisa grande, que viria com muito mais coisa, logo depois que aconteceu? E sim, só depois, quando Moshe, 40 anos depois, está lembrando o que aconteceu. E explica que isso foi dado com as segundas tábuas. Só lerrar, só vai esculpir essas segundas tábuas, então vai receber muito mais as alachot, as agadot e os midrashim. Porque foi justamente quando foi revelada a vantagem na quebra das segundas tábuas. O que tem de grande assim na quebra das primeiras tábuas que tem a vantagem nas segundas tábuas? E por que não foi dado logo também nas primeiras tábuas, sem precisar quebrar? A explicação está ligada com o que a gente fala todo dia na reza, 3 vezes por dia, que tem em Brachot, no tratado do Talmud, de Brachot, na página 17, Aleph, Venafshi, que a fala Kot, e assim termina a Amidah, as 18, 19 bênçãos que a gente fala todo dia, 3 vezes por dia, no Shabbat 4, o Yom Kippur fala 5 vezes, que Nafshi, que afar, que a minha alma é como o pó da terra, que seja assim, e sendo como o pó da terra que está lá embaixo, que todo mundo pisa nela, petar libitorater, você abra então meu coração para a tua Torá. Então, se tornar como a terra que todos pisam, que é o bitul, a anulação que está lá embaixo, faz com que a gente tenha o coração aberto para receber toda a Torá. Aí tem a importância da humildade, da falta de egoísmo, de sentir como o pó da terra, né, tirar o ego, né, a arrogância, e aí abre o coração para saber a Torá. Embora a Torá tenha sido contraída por Hashem para descer até esse mundo material, ela veio até aqui embaixo bem reduzida, né, contraída, que é o Tzimtzum, mas mesmo aqui pequenininha, ela continua sendo a sabedoria infinita de Hashem. Mesmo aqui embaixo, ela é gigantesca. Então a gente tem que se sentir pequeno comparado perante a grandeza da Torá, que é infinita. O Ensof da Torá, essa parte de Hashem, infinito da Torá, se revela principalmente na Torá Shebel Peh, na Torá oral, que não tem limites. A Torá oral, a Torá escrita, ela é certa, não pode ter mais ou menos letras, nem nada diferente. Mas a Torá Shebel Peh, a Torá oral, justamente oral, que a gente recebe pela boca, ela é infinita. A gente deve não só aumentar, como inovar. Então, com a revelação de Hashem nas primeiras tábuas, não tinha como o povo sentir
esse nada, esse bitul total, essa anulação para Hashem e para a Torá, que é infinita, que é gigantesca, mesmo aqui embaixo. Porque a gente recebeu diretamente de Hashem, sem nenhuma mudança. Então a gente estava no nosso nível totalmente assoberbado com o que estava acontecendo, que veio de cima para baixo. E as Luchot, que Moshe esculpiu, assim como as primeiras Luchot também, que são esculpidas, é uma coisa só, com as letras. Não é como Sefer Torah, que tem um pergaminho e tem as letras por cima. É uma coisa só. As letras são as próprias tábuas, as Luchot. Então, tem a dica sobre essa união maravilhosa que tem explicada no capítulo 5 do Tânia. Quando a gente estuda a Torá, a gente fica uma coisa só com a sabedoria de Hashem. Justamente através da nossa anulação para a Torá. Nossa anulação para Hashem. Os cacos simbolizam esse bitul, a terra, o pó da terra, lá embaixo, a anulação, a humildade. Então se abre o coração para a Torá. Terminando no estudo, diferentemente das mitzvot, não basta acabar a Torá, aceitar, se resignar para Hashem, como nas mitzvot, obedecer e aceitar os mandamentos de Hashem, do Criador. Precisa entender, precisa usar o nosso serra, o nosso intelecto. Então não basta só acreditar que é tudo verdade, que está ligado com o pó da terra. Precisa estar em pedacinhos para absorver. Como um exemplo, isso que eu falei sobre a Torá oral, que recebe pela boca, que uma criança, para receber o alimento, tem que amassar, fazer em pedacinhos pequenininhos, com uma banana amassadinha. Aí ela consegue absorver tudo que tem o infinito na Torá. Por isso que a Torá inteira, as tábuas inteiras, e também as quebradas estão no Aron, porque a gente junta essa contradição, o inteiro com o quebrado. Através do quebrado a gente se torna inteiro. Como está explicado no final de Yomá, Makom Aron Enom Namidá. Não no final de Yomá, é na página, no final do capítulo, na página Raf Aleph, né, 21 Aleph, que fala que o Makom Aron, o lugar do Aron, ele tinha medidas, o Aron tem medidas, mas ao mesmo tempo o lugar onde ele estava também, o Aron não tinha medida. Né? Ele é infinito, ele é uma coisa e outra, é infinito e finito ao mesmo tempo. Então a gente, estudando a Torá, se sentindo como nada, a gente consegue justamente do quebrado ficar inteiro. Lá embaixo da terra, se chegar no infinito de Hashem. E a mesma coisa vale com o Mishkan, que é a nossa alma, a gente se sentindo humilde perante Hashem, perante a Torá, a gente vai conseguir se juntar, se unir com a Torá, e isso definitivamente agora com Mashiach, redenção completa e verdadeira agora, já. Mashiach now.